Uma pergunta e uma resposta. Deus dá carro? Deus dá casa? Essa é uma boa pergunta. São perguntas que sempre ficaram na minha mente. Sempre tive preocupação em não responder de uma forma errada, né? Porque nós sabemos que Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer o melhor para você, o melhor para todo mundo. Mas eu fico pensando assim, ó, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus virou o baú da felicidade, Deus virou o programa dos milhões. Deus dá, Deus dá. Deus pode dar qualquer coisa, mas tem que ter um propósito para isso. Por exemplo, uma missionária, se eu conheço, uma missionária, ela tinha uma vida estável, na verdade ela trabalhava, Deus usando ela na obra dele, falou para ela sair do trabalho, viver pela fé nele, e ela lutou muito com isso. Até que um dia ela tomou a posição de fazer o que Deus mandou, depois de tanta batalha, né? E o que acontece? Ela, naquela ênfase de querer fazer a obra, ela dava muita palestra, e até empresas, né? Porque ela era formada em economia, e ela usava isso também para incluir a palavra de Deus. Todo mundo sabia que ela era uma missionária, entendeu? Que era uma economista evangélica. Então chamavam ela para dar justamente esse tipo de palestra, onde incluíam Deus. Tem outros lugares aí que Deus nem chega na porta, nem entra na porta. Mas eles queriam, esses empresários queriam, e ela ia. O problema é que ela vivia dele. Então ela tinha o seu carro, perdeu tudo e tal, e um dia ela tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou coisa de 10 minutos, 15 minutos. Ela não tinha condições de ir. Era em São Paulo, ela estava num lugar, ela tinha que ir para o outro lado. Então Deus falou para ela, eu vou te dar, entendeu, um automóvel para você poder se locomover daqui para lá, porque se ela trabalhasse, ela teria o automóvel, mas ela estava vivendo pela fé. Ela estava fazendo a obra que Deus mandou ela fazer. Só querendo dar uma paradinha aqui, você fala assim, mas que maluquice é essa? Tantos pastores ricos aí, que têm dinheiro, que vivem, né, abastardos, e Deus pega uma mulher, faz ela usa a vida dela para fazer a obra de Deus, e ela não tem nada. Existe muita gente que faz a obra de Deus, muita gente que é pastor, muita gente, entendeu? Dirigindo igreja, programa de televisão, só que tem uma diferença. Tem gente que é chamado, colocado pelo homem, e esse vai, prega, tal, faz o serviço dele lá, estuda a Bíblia. Só que tem aqueles que são os verdadeiros, são chamados por Deus a um trabalho específico. Quando Deus chamou Paulo, Deus chamou só Paulo, podia chamar dos outros, mas só Paulo, porque Deus tinha um plano na vida de Paulo, porque Deus conhecia o coração de Paulo. Então é Deus quem chama para a obra, não é o homem. Hoje você vê lotado de pastores, você cheio de celebridades, vai ver quantos Deus chamou. Talvez nenhum. Você não sabe. Nem eu sei. Mas a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente conhece pelos frutos. Entendeu? Então essa irmã, ela precisava de ir para outro lado, né, da cidade. E Deus falou que ia dar um carro para ela. Um dia um dos vizinhos dela conhecia ela, falou para ela assim, a irmã tá sem carro? Falou assim, tô sem carro. Falou assim, você não quer ir comigo ali? Entendeu? Eu quero te mostrar um carro que
que pode fazer uma promoção, um parcelamento para você pegar esse carro. E ela ficou achando aquilo estranho. Eu já tinha falado com ela, mas ela, o vizinho, não tinha imaginar. E o vizinho foi, junto com o marido dela, levaram eles até uma concessionária que tinha bem na avenida principal, perto da casa dela. E lá ela já tinha visto o carro e falou assim: Jesus, eu quero aquele ali, era um verde. Entendeu? Falou assim: é esse que eu quero. Entendeu? E ficou lá. E ela passava sempre nessa concessionária e levou até essa concessionária. Só que ela não sabia que esse vizinho era um dos donos da concessionária. E ela falou: eu queria esse aqui, o verde estava lá do jeito que ela pediu. E ele falou para ela: então vamos fazer a papelada, né? Ele fez a papelada, quanto que eu vou pagar? Você não vai pagar nada. Como é que achar? O carro é teu. Ele era crente também e disse que Deus visitou ele. Falou: você vai dar um carro para minha serva que mora ao lado. Gente, isso é coisa de só Deus faz essas coisas, mas olha só a necessidade. A pessoa precisava, porque estava fazendo a obra de Deus. Mas tem gente que acha que vou para a igreja porque eu vou ganhar um carro, vou para a igreja porque eu vou ganhar uma casa. Não é assim. Deus só dá, entendeu? Quando há, entendeu? Compromisso e quando há necessidade. Entendeu? Ela precisava muito daquele carro e ela não tinha condições, porque ela vivia da obra. E Deus estava suprindo a necessidade da irmã. Então, muita gente fala assim: Deus dá cá, Deus dá cá. Deus não dá não, meu filho. Deus só dá em extrema necessidade. Agora, você não vê, uma vez um cara doente vai para a igreja atrás de carro, atrás de casa, em vez de ir atrás da sua saúde, para Jesus curar. Quantos que fazem jejuns, entendeu? Quantos oram, ouvem a palavra atrás de uma cura? Eles querem que Jesus cura do jeito dele. Eu vou fazer minhas coisas aqui, quando o Senhor quiser, só me cura. Deus não tem compromisso com essas pessoas. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, quando você quer alguma coisa, tu tem que querer muito aquela coisa. Eu quero ser curado. O cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele gritava, a ponto dos discípulos pedirem para ele parar, para importunando o mestre. É muito, querer muito. Eu quero ser curado, e eu vou ser curado em nome de Jesus. Mas as pessoas ficam, oram um pouquinho, não tem mais força. Mas para fazer outras coisas tem, mas para orar não tem. Então eu não acredito, eu acredito que Deus cura. Entendeu? Que Jesus abre porta de emprego no sentido de ele arranja a situação. Entendeu? E aquela tua inscrição, a hora que você vai para uma entrevista, Deus toca no coração da pessoa e a pessoa te dá um emprego. Eu acredito nesse Deus. Agora, Deus que dá casa, que dá carro, todo mundo vai para a igreja, venha ganhar seu carro, venha para cá que Deus vai te dar o teu carro, não dá nada. Uma vez, uma certa feita, estava em Portugal, e um pregador lá na frente falou, estava eu, de um lado da igreja, das cadeiras, junto com o irmão na frente. Aí ele falou assim, de lá do outro lado, falou assim, do púlpito, ele falou assim: ó, desse lado de cá, só tinha dois, eu e um rapaz. Alguém desse lado de cá vai ganhar um carro. Aí eu levantei minha mão e falei assim: eu já sei que não sou, deve ser o irmão aí da frente. O irmão, amém, amém, amém. É isso que as pessoas querem. Porque, primeiro, eu não dirijo, não tenho carta de condução. Na minha época tinha, eu não tenho até hoje, na época tinha. Como é que Deus vai me dar um carro? Então, para o cara não exagerar, eu falei assim: ó, eu não sou, viu, porque deve ser o irmão aí da frente. Para ele não passar vergonha. E logo, amém, amém, eu recebo.
Eu conheço esse irmão, ele continua até hoje sem carro. Então cuidado com certas profecias de materialismo, de ganhar. Pensa na tua saúde, rapaz. Pensa no teu bem-estar, pensa na tua felicidade. Momentânea, né? Felicidade mesmo, só no céu. Mas pensa numa alegria com Deus, dos dons espirituais. Deus te dá dons espirituais. Se eu orar, se a pessoa ser curada. Deus te dá dom de revelação, dom de discernimento. Você quer melhor do que isso? Mas não, está atrás de materialismo. Faz falcatruas. Para quê? Isso tudo vai ser te cobrado. Tudo que você planta, tu vai colher. Se você planta pilantragem, você vai colher pilantragem. Então cuidado. A tua vida é a coisa mais preciosa que existe. Porque a hora que muitos que estão lá embaixo não podem mais subir. Eu garanto a você, se você perguntasse para todos eles que estão lá no sofrimento, lá no Hades, se eles pudessem trocar, se eles pudessem fazer diferente, eles diziam, com certeza, uma vida inteira, olha onde eu estou agora, sofrendo eternamente. Assim como os salvos estão lá em cima, claro que muitos estão a dormir, mas se eles pudessem desfalar, eu falar, não tem coisa melhor. Se eu pudesse, eu voltava e faria melhor. Então você que tem a oportunidade de fazer melhor, faça melhor. Porque não fica atrás de bens materiais, não fique, isso é perecível. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa. Você precisa pedir para Ele sabe o que vai te dar, porque Ele sabe que se te der, você vai ser honesto com Ele, você vai ser fiel. Mas a maioria, Deus conhece. Mas quase todo mundo, Ele conhece o coração, som dos corações e a mente. O cara pensa, Deus já sabe. Deus vai te abençoar grandemente, alertar, abrir teus olhos. O mais importante é a tua salvação, é a tua saúde. E Deus não tem medo da morte não, viu? E Deus se agrada com a morte de seus santos, dos seus separados. Aquele que busca a Deus é aquele que vive para Deus. Deus se agrada. Se Ele se agrada é porque a morte é coisa boa. Muitos estão com medo. Pastores pregando sobre o medo da... Isso é um outro vídeo, eu vou falar sobre isso. Pregando sobre o medo da morte. O sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Pregando que você está vivo, você está vivo. Quer dizer, e não prepara ninguém para a morte. Isso eu vou falar sobre outro vídeo. Tá? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.